Olá, queridos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma reflexão, na verdade, duas reflexões que se encontram na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a primeira reflexão está no livro de João 3, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês quem era Nicodemos. Nicodemos simplesmente era o bambambam bam, bam da época. Ele era um fariseu que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de assembleia em que os judeus se reuniam ali, cerca de 20 23 judeus, e eles compunham ali, eles discutiam as leis judaicas que existiam ali em determinada cidade. Então Nicodemos era o mestre da lei. Ele era o bambambam, bam, bam, ele era o cara. E ele ouviu falar muito de Jesus, dos milagres de Jesus, e ele se interessou por isso. Ele contemplava ali os milagres de Jesus naquela época. E ele reconheceu, não, com certeza, para fazer esses milagres, alguém que é capaz de fazer tais sinais só pode vir dos céus. Ele se diz filho de Deus e com certeza isso deve ser verdade, porque ele contemplou ali esses milagres, né? E ele se interessou por isso e foi ter com Jesus. Ele foi falar com Jesus. Então, Nicodemos era um mestre da lei. E como tal, ele reconheceu que aqueles sinais não eram sinais naturais, eram sinais sobrenaturais. E aí Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Porque senão, Nicodemos, ninguém poderá entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, ele resumiu. E o que é nascido do espírito é espírito. E aí eu vou para vocês na nossa segunda reflexão, que se encontra no livro de Efésios. Vamos lá para o livro de Efésios 2. Efésios 2, versículo 1 em diante, que diz o seguinte. Não, versículo 2 em diante. Então, Efésios 2, versículo 2 em diante, que diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, as coisas deste mundo, a rotina, os hábitos deste mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espírito que atua, né, nos filhos da desobediência é um outro espírito aqui, né? Porque ele falou do espírito da carne e um outro tipo de espírito. Ele falou da carne e do espírito. Lá no outro versículo que nós lemos, no outro capítulo, no outro livro. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós já andamos, né, nesse tal de espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós já andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, éramos mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Éramos mortos e ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, futuros, e suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a sua fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui ele está dizendo, primeiramente ele disse lá para Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Porque quem provém da carne, quem é da carne é carne, mas quem vem do Espírito é Espírito. E aqui ele faz uma diferenciação. Quem era da carne? Quem é da carne? Aqueles que seguem as inclinações, seguem as paixões naturais do ser humano, filhos da ira, escravos dos desejos e das vontades do pensamento, certo? A pessoa pensa daquela forma e ela age daquela forma. Filhos da ira, da desobediência, da rebeldia, né? E aí ele apresenta aqui uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, né? Um novo padrão que Deus nos apresenta, né? Viver em espírito, no espírito, né? Porque existem aqueles que seguem as inclinações, certo? E aqueles que andam no espírito. Mas ele está dizendo aqui que a gente precisa buscar também, porque é dom de Deus, é um dom de Deus. Então aquele que não nasce do espírito não pode entrar no reino de Deus, porque essa pessoa está morta, ela não está viva. Biblicamente falando, ela está morta, ela é vazia. É uma pessoa vazia. Ela não sabe o que realmente é viver, né? Então, para a gente entender melhor, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores e hoje eu vou repetir para vocês, só para complementar a minha linha de raciocínio. Eu vou chegar lá. Então, o que seria então como seriam essas inclinações? Né? Porque ele falou assim que nós andávamos na carne. Mas o que seria? Quais seriam essas inclinações? O que seria carne? O que significa carne? Né? Aqui no livro de Gálatas 5:19 em diante, a palavra de Deus nos explica o que seria a carne. Veja só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Veja que Jesus disse para Nicodemos lá, que quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Porque quem é nascido da carne, como está aqui, é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então ele já declarou aqui, quem faz as obras da carne, quem segue as suas paixões e inclinações, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse aqui. E aí, mas então, quais são os frutos do Espírito? Ele disse sobre o Espírito. Então, o que seria o Espírito? Mas o fruto do Espírito continua lá no versículo 22, Gálatas 22, 5, 22 em diante. Diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é, olha a diferença, amor, alegria, paz, longanimidade, né, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quando eu digo não para tudo aquilo que me faz mal, né?
Eu digo não, eu tenho a capacidade com o meu direito de escolha, o meu exercício de escolher aquilo que é bom para mim, certo? Com o meu livre-arbítrio, de forma consciente, racional, inteligente, eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal. Liberdade, né? Então seria o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Eu morri para a carne, certo? Com as suas paixões, né? Maldades, desejos depravados, deturpados, suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então vejam só a diferença entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Jesus foi claro em dizer: é preciso nascer de novo. Mudança radical, 180 graus. Mudança mesmo, geral, 180 graus. Só para complementar mais uma vez, para vocês verem como a nossa carne, a nossa natureza é terrível. Eu vou ler para vocês aqui também um outro texto que está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3 em diante. Ai, peraí que eu me perdi aqui. 2 Timóteo 3 em diante, que diz o seguinte. Ele está falando aqui dos últimos dias, que seria um tempo que antecede brevemente a volta de Cristo. Olha lá que Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo 3 em diante. Olha só os frutos da carne, para complementar. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, hoje em dia, não preciso nem falar, né? Avarentos, jactanciosos, que seria arrogantes, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Lembra do domínio próprio? Eu não consigo dizer não para aquilo que me faz mal. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós estamos vendo muito isso, né? Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, vaidosos, mais amigos dos prazeres, inclinações da carne, prazeres, né? Do que amigos de Deus. Se você fala hoje de Deus, as pessoas, elas não gostam. Como assim? Você vai confrontar as minhas vontades? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Quem é esse seu Deus que me diz o que eu não posso fazer, o que eu quero fazer, né? E o que acontece também é que muitos crentes, cristãos, deturparam muito a palavra de Deus. Distorceram de forma veemente a palavra de Deus. Eles, como eu posso dizer para vocês, vestiram uma máscara, porque muitos são realmente, é triste eu dizer isso, mas muitos são hipócritas. Dizem uma coisa, mas na prática não fazem aquilo que eles dizem. A vida pessoal deles não condiz com o que eles falam, com o que eles pregam. E aí as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas têm ódio dos cristãos que realmente estão fazendo um papel que está deixando a desejar. Eles não seguem o que realmente a palavra diz, né? Eles deturparam demais a palavra de Deus e as pessoas observam isso, né? E com razão elas elas sentem raiva, ódio, né? Então hoje em dia falar de Deus é muito desafiador, é muito difícil, não é fácil. E as pessoas têm uma visão também, né, aquelas que acreditam até, uma visão de que os crentes, que os evangélicos, né, adventistas, todos os cristãos, né, todas as denominações em geral, eles têm uma visão equivocada de que todos são perfeitos, que eles não podem cometer erros, mas todos são seres humanos pecadores. A igreja é um local para pecadores. Pessoas que carregam problemas, traumas, conflitos. São pecadores. Ninguém é perfeito. Mas nós podemos mudar. Existe sim
a esperança de uma mudança radical. 180 graus. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que é possível sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós buscamos isso porque nós acreditamos em um Deus santo. Santo, perfeito, justo, amoroso, bondoso. Nós acreditamos que é possível ser assim. Por isso nós seguimos a Deus, certo? E aí, galera, lendo então esses textos aqui pra vocês, eu quero falar um pouquinho da minha mudança, porque assim, eu tinha uma vida padrão, uma rotina, né? Vamos dizer assim. Então a minha rotina era acordar, tomar o meu café da manhã, ir para o trabalho, buscava um trabalho bom, excelente. No trabalho eu tinha ali os meus colegas de trabalho, eu amava os meus colegas de trabalho. Chegava em casa, ficava na internet, ouvindo músicas. Eu amava ouvir Britney Spears, Madonna, né, Christina Aguilera. Eu amava esse mundo pop, né, das divas pop, essa coisa toda. Então eu amava. Ouvia bastante, assistia filme, ia pras baladas, né, festas, bebia muito. Mas eu bebia, gente, muito, 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 muito. E aí eu tinha uma vida promíscua, bebia muito, procurava muitos parceiros na noite. E no dia seguinte acordava com ressaca, um vazio tremendo na minha alma, porque nada daquilo me preenchia. Eu só tinha aqueles minutos de prazer. Eu acreditava que era feliz porque eu estava feliz por efeito do álcool. Sabe o efeito do álcool? Me causava aquela falsa felicidade, né? Comprava roupas da moda, gostava de seguir a moda, né? Aí no dia seguinte aquela ressaca, passava mal, mas à noite queria tudo aquilo de novo. Depois voltava aquela rotina, trabalho, né? Uma vida vazia, uma vida de aparências, né? Eu queria mostrar ser uma pessoa que eu não era para a sociedade, né? Eu fazia um esforço muito grande. Olha só que engraçado. Eu fazia um esforço muito grande para me destruir, porque eu estava morto espiritualmente. Eu me destruía. Eu estava me destruindo, porque veja bem, olha o esforço que eu fazia. Trabalhar muito para no final do mês ter o meu salário para me destruir. Com o quê? Bebidas, bebida, balada, drogas, né? Bebida, balada, droga, comprava roupas e ficava sem dinheiro. Ia para restaurantes bons também, mas gastava com isso. Bebida, comida boa, né? Mas a minha vida era vazia, né? Não tinha um objetivo maior. Estudava até, tá? Mas pra quê? Pra quê? Estudava muito, 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 mas mesmo assim eu tinha aquele sentimento de vazio. Não tinha um parceiro, né? Hoje nem quero, porque graças a Deus, graças a Deus, hoje eu tenho um outro pensamento, sigo um novo estilo de vida, graças a Deus. Mas e eu tinha necessidade de agradar muito as pessoas. Eu tinha uma necessidade patológica até de agradar as pessoas. Como eu disse, eu vestia uma máscara, né? Eu não era quem eu queria ser, na verdade. Na verdade, acho que eu nem sabia o que eu queria ser, né? Eu não sabia porque eu seguia o padrão da sociedade. Você tem que ter uma vida perfeita, você tem que ter um bom emprego, um emprego perfeito, você precisa ganhar bem. Olha que loucura. Você precisa ganhar bem, você precisa ter um bom relacionamento com uma pessoa maravilhosa, você precisa frequentar bons lugares. Isso é impossível. Como você vai ter uma vida? Você precisa passar para a sociedade que a sua vida é perfeita. Isso não existe. A vida não é perfeita. Mas eu caí nessa mentira. Eu caí nessa armadilha. E durante muito tempo eu vivi assim. Claro, não preciso nem dizer, né? Eu já disse aqui em vídeos anteriores. Tive problemas psicológicos terríveis. Terríveis. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, enfim, né? Então eu achava que eu era feliz dessa forma, mas não era. Gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos nascer de novo? Vamos dar uma virada aí, uma repaginada na vida? Virada mesmo, 180 graus.
Vamos quebrar esse padrão. É possível nascer de novo. Nasça de novo. Mudança de vida radical. Quebre essa rotina. Ah, Robson, mas o meu objetivo é emagrecer. Então faça isso. Estabeleça metas, objetivos, né? Quebre a rotina da sua vida. Tente, assim, mudar o seu ritual de vida, os hábitos, né? Essa rotina que, como eu posso te dizer, que eu disse, que é um esforço para se autodestruir. Chegar em casa, deitar na cama, ficar ali, vendo o tempo passar. Não, não, pare, assim, vamos tentar fazer o quê? Ouça, veja vídeos, já que vocês estão em casa nesse período de quarentena, vejam vídeos edificantes que vão te induzir, que vão que vão te induzir, né? Para ver, para ter um novo estilo de vida, né? Não ficar só ouvindo músicas, vendo filmes, tudo isso é muito bom. Mas vamos quebrar, muda o seu mindset, entendeu? Sua mentalidade. Tenha um padrão mais elevado. Quebre a rotina. Então, veja vídeos que te edificam mesmo, que te trazem, que te inspiram a ter um novo estilo de vida. Se reconcilie com Deus, se religue com Deus, trabalhe a sua espiritualidade. Tente ser uma pessoa melhor, pratique a bondade, entendeu? Pratique a bondade, se religue com Deus, se reconecte com Deus, ore mais, medite mais, tenha mais contato com a natureza, conversas saudáveis, procure não falar mal das pessoas, procure não julgar as pessoas, certo? Conversas vãs que não vão te levar a nada. Sabe aquela conversinha que só fala daquele papinho de fui naquela festa, fui naquela balada? Não. Mude a sua conversa. Conversa inteligente. Se envolva com pessoas inteligentes, pessoas maduras, certo? Onde ali na rodinha de amigos a conversa é outra. A conversa é madura, interessante, onde vocês têm assunto para falar, assuntos, como posso dizer, assuntos ricos, né? Papo cabeça mesmo. Se envolva com pessoas inteligentes, certo? Não ande com pessoas tóxicas. Se for preciso cortar amizades, corte amizades. Procure sim um bom emprego. Tá insatisfeito com seu emprego? Procure um bom emprego. Você merece. Procure um bom emprego. Não fique preso àquilo que você não gosta de fazer. Procure um bom emprego. Peça para Jesus Cristo. Peça para Deus que mude a sua realidade e Ele mudará. O leão da tribo de Judá é capaz de mudar a sua vida. Mudança radical, 180 graus. Radical mesmo. Certo? Mude a sua rotina. Mudança 180 graus. Acredite no poder do príncipe de Judá. E ele vai. O leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele pode mudar a sua vida. Mudança radical. Certo? Procure. O que mais? Vamos colocar aí. O que você gostaria de fazer? De novo. Um emprego novo. Se for preciso, saia daquele relacionamento. Se for preciso, não. Saia daquele relacionamento abusivo, tóxico que te deixa pra baixo. Saia disso. Quebre essa rotina. Estabeleça metas para ter uma vida melhor. Entendeu? Não aceite mais qualquer coisa, migalhas, não. Mudança radical. E diga não para aquilo que te faz mal, certo? Não pratique o mal. Controle seus pensamentos. Tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que você perceber que vai te fazer mal, não faça. Controle seus pensamentos. Nasça de novo. Procure a Deus, se reconecte com Ele. Tenha uma mudança radical na sua vida. 180 graus. E aí eu tenho certeza que o leão da tribo de Judá